Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, que diz: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Neste contexto, vemos claramente o Senhor nos orientando em relação à luta que há entre assumir nossa condição como luz ou ficar envolvido com as coisas das trevas. A luz e as trevas são coisas tão comuns em nossas vidas que as tomaremos como exemplo. É importante lembrar que ambas foram criadas por Deus e em um sentido natural, feitas para a bênção do homem neste mundo. A palavra de Deus nos lembra disso, conforme descrito no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas. O ciclo de luz e trevas é necessário para um crescimento apropriado das plantas, para a devida acomodação de animais, tanto diurnos quanto noturnos, e, por último, para o descanso e bem-estar do homem. Quando Deus fez separação entre a luz e as trevas, e assim estabeleceu o dia e a noite, ele também nomeou portadores de luz, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que diz: O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Com a propagação da iluminação elétrica na maioria dos lugares do mundo, existem pouquíssimas pessoas que experimentam a verdadeira escuridão noturna. Mesmo em áreas rurais, a chamada poluição luminosa frequentemente faz o céu durante a noite ficar tão claro que se torna possível até mesmo ler com essa luz. O uso de luz artificial tem tornado possível a execução de várias tarefas, tanto dentro de ambientes fechados quanto fora, tarefas que antigamente somente eram executadas durante os momentos de luz do dia. Entretanto, durante a maior parte da história mundial, o dia e a noite foram bem definidos, e uma noite em que a lua não aparecia era de quase total ausência de luz. Por isso, temos a citação nas Escrituras: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabemos com certeza que o Senhor Jesus estava falando sobre as trevas morais aqui, mas a citação também é verdadeira, tratando-se do aspecto natural. Nos é dito em Gênesis 1:2 o seguinte: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Evidentemente, houve alguma catástrofe antes da criação existente que trouxe à tona este estado de desordem que resultou em trevas. Mas, então Deus disse: haja luz. E chamou Deus a luz dia. Desde então, tem existido tanto a luz quanto as trevas neste mundo. E como temos visto, Deus tem usado ambas de uma forma natural. Entretanto, estamos mais interessados na luz e nas trevas em seu sentido espiritual, pois em toda a palavra de Deus as duas palavras estão consistentemente conectadas com o bem e o mal, respectivamente. Talvez possamos analisar algumas formas em que elas são apresentadas nas Escrituras. Em primeiro lugar, a queda do homem trouxe um amor pelas trevas, porque em seu estado natural o homem está agora afastado de Deus. Então lemos: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Adão e Eva se esconderam atrás das árvores do jardim do Éden depois de pecarem, porque estavam com medo da presença de Deus. Também lemos: o caminho dos perversos é
como a escuridão, Provérbios 4:19. E em um sentido geral, o mundo estava em trevas morais depois da queda do homem até que Cristo veio. Homens de Deus se levantaram acima da condição do mundo, mas Deus não tinha se revelado completamente. Mas então Cristo veio, aquele que podia dizer: eu sou a luz do mundo, lá em João capítulo 8, versículo 12. E também aquele de quem poderia ser dito: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, também em João capítulo 1, versículo 19. Infelizmente o homem não estava confortável com a luz, pois também lemos: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, João 1,5. Mas a luz tinha vindo como ela é, e o homem foi responsável por sua reação a ela. Em segundo lugar, e seguindo o que acabamos de considerar, Deus em seu caráter sempre é conectado com a luz. Lemos: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Este é um atributo distinto de Deus e se refere à sua natureza santa, uma natureza que não conhece o pecado. Deus não pode ter o pecado em sua presença. Deus, em seu caráter santo, foi, em um sentido, revelado no Antigo Testamento, mas sabendo que o homem naquela época estava sendo testado, Deus não mostrou sua graça como ele faz em Cristo. Os israelitas não podiam se aproximar de Deus a não ser com sacrifícios que tinham que ser repetidos. E ninguém podia estar na presença de Deus, no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue de um animal. Agora Deus tem se revelado não apenas como luz, mas também como amor, porque Cristo desceu ao mundo para revelar o coração de Deus e para mostrar a graça, indo até a cruz do Calvário para morrer por homens perdidos e culpados. O caráter de Deus, como luz, não foi comprometido, mas seu caráter de amor foi trazido à tona. A realidade solene é que aquele que rejeita Cristo nestes dias da graça de Deus rejeita não apenas a luz, mas também o amor. Em último lugar, o crente aceitou Cristo, foi trazido para a luz, porque lemos: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, lá descrito em Efésios capítulo 5, versículo 8. Fomos libertados do império das trevas, e somos agora chamados para andar como filhos da luz. Se o mundo rejeitou a Cristo, ele permanece em trevas morais, e a única luz que ele tem vem dos cristãos, dos crentes. O Senhor Jesus disse aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo. E assim também somos hoje. O homem pode obter luz da palavra de Deus, mas aqueles que não leem a palavra, a única luz que eles veem é a que é exibida através dos testemunhos daqueles que creem. Quão importante, então, é para nós deixar que brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que Deus possa ser conhecido através de nós e para que o mundo o glorifique. É triste dizer que é muito comum ver pessoas como aqueles de quem o Senhor falou quando disse: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 23. Quando o homem é trazido à luz, mesmo sendo de uma forma exterior, e então a rejeita, ele cai em maiores trevas do que aqueles que nunca a conheceram. Isso está acontecendo hoje, e um terrível julgamento os aguarda. E enquanto este aviso é, sem dúvida, direcionado primeiramente aos incrédulos, também é um aviso para nós, como cristãos, que podemos ser tentados a esconder nossa luz por estarmos em conformidade com este mundo. Nestes últimos dias, o mais importante é que deixemos nossa luz brilhar. Porém, o coração humano, em sua lamentável perversidade e maldade, está sempre pronto para abusar da graça. Sim, até mesmo transformando a graça de Deus em lascívia, e assim, quando possível, e então encontramos a verdade de Deus guardada em todos os lados. Se Deus toma pecadores vis, os traz para a sua própria presença e para ter comunhão com si mesmo,
Isso é um motivo de profunda alegria e gratidão, e ao fazer isso, Deus não deixa e jamais deixará seu caráter de lado. Sua santidade imaculada, sua pureza absoluta, deve brilhar em tudo o que ele faz, assim como seu amor e graça. Se Deus é amor, Deus é luz. Da mesma forma, luz e amor são as essências do que ele é em sua natureza. E se fomos feitos participantes da natureza divina, beneficiários desta vida eterna, a qual foi manifestada em Jesus, o Filho de Deus aqui na terra, devemos nos lembrar de que é a natureza daquele que é luz, pureza absoluta, obrigatoriamente detectando e excluindo todo o mal. Então, o apóstolo diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. E se fomos trazidos por Deus, nós não estamos em trevas, mas na luz. É o lugar e a condição no qual fomos trazidos. Fomos trevas, porém agora luz no Senhor. Em nosso estado natural, nós éramos trevas. Agora, como redimidos e trazidos a Deus e feitos participantes de sua natureza divina, nós somos luz no Senhor. Que mudança, tanto de lugar e condição. Uma vez distantes, porém agora na presença de Deus em Cristo, trazido para perto pelo seu sangue. Outrora inimigos, agora porém reconciliados e em límpida luz, capazes de olhar para a face de Deus e dizer: Abba, Pai. Antes incapacitados de termos pensamentos, sentimentos e desejos comuns aos de Deus, agora possuindo sua natureza divina e capazes de ter comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Poderíamos então dizer que fomos trazidos para Deus e temos comunhão com Ele, e enquanto proclamamos isto, continuarmos andando em trevas? Então, isto é tudo uma mentira e não falamos a verdade? Deus tem sido revelado em Jesus, e através desta revelação fomos trazidos a Ele, recebendo a vida que foi manifesta em Jesus. E assim, somos trazidos à comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Somente possuindo esta vida é que somos capazes de ter comunhão com Deus. E se possuímos esta vida e estamos nesta comunhão, estamos necessariamente na luz. A luz é o que Deus é na pureza e santidade de sua natureza. Nós participamos desta natureza e assim estamos na luz. Como vimos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, foi o brilho glorioso do Evangelho de Cristo que trouxe essa luz. Assim como Deus disse, haja luz, na criação do mundo, também começa o novo nascimento com a luz do Evangelho. A fonte contínua de nossa luz também é a palavra de Deus, porque é dito lá no livro de Salmos, capítulo 119, 130, o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Deixar nossa luz brilhar também inclui o fato de que nós não devemos ter nada a ver com as trevas. Como a luz natural dispersa toda a treva onde quer que ela brilhe, assim a luz moral que os cristãos devem refletir dissipa as trevas morais. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, nos é dito: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Assim como Jesus instruiu conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus, Pai, que está nos céus. Permaneça nessa luz. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos, Pai, por este fôlego de vida, gratos por este amanhecer, gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito, gratos por cuidar de cada detalhe, de cada pormenor em nossa vida e mostrar e revelar o seu senhorio. Muito obrigado, Senhor, que venha o seu reino, que manifeste o seu querer e manifeste a sua vontade, que não fique nada, Senhor, mais da maneira que está, antes tudo seja revelado conforme o seu querer e conforme o seu senhorio. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo diante de Ti, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, mas não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho, antes revele aquilo que o Senhor tem para nós e mostre tudo que o Senhor quer fazer através de nós
em nós e por nós. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, as nossas vidas, tudo que temos e tudo que somos, para louvor da sua glória. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.